Eu sei que o Brasil está vivendo um período sombrio, de muita tristeza, mas ainda bem que nós temos o Nicolas Ferreira para nos dar algumas alegrias. E uma delas foi essa derrota gigantesca que o governo sofreu agora. É a segunda grande derrota do governo, que quis comprar uma briga contra o Nicolas Ferreira, que com um celular e algumas palavras no estúdio emprestado por um amigo, calçando uma Havaianas branca, vai lá e derruba o governo. Primeiro foi a questão do Pix. O Nicolas gravou um vídeo, 300 e tantas milhões de visualizações, entre os vídeos mais assistidos no Instagram nas primeiras 24 horas, e o governo tenta rebater e saiu pior ainda. A opinião pública já estava consolidada. Lula queria usar o monitoramento do Pix para roubar ainda mais o dinheiro do trabalhador. Daí contratam Sidônio, dá uma missão quase impossível para o Sidônio gasta ali alguns bilhões de reais tentando melhorar a imagem do Lula. Quando começa a estabilizar a ascensão da rejeição, quando o Sidônio pensa assim, bom, pelo menos o povo parece que parou de odiar o governo mais, vai o governo e se envolve num dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu, que é o escândalo do INSS. A magnitude dele se deve à perversidade. Você roubar velhinhos, pessoas analfabetas, semi-analfabetas, pessoas doentes, acamadas. E é esse tipo de roubo que estava destruindo o governo. Vai lá o Nicolas e solta mais um videozinho. Esse vídeo, 100 milhões de visualizações apenas no perfil do Nicolas. É impossível contabilizar a quantidade de visualizações que esse vídeo teve em outros perfis. No meu mesmo chegou a 1 milhão. Aí o governo decide ir para a briga. Aí vai a Gleisi Hoffmann, isso aqui foi perfeito, isso aqui, porque o PT se diz que é o governo dos pobres, né? Vai o PT e pede ajuda aos banqueiros. Gleisi pediu ajuda a banqueiros para frear impacto de Nicolas. Gleisi se reuniu com a Federação de Bancos e pediu ajuda na divulgação de dados concretos sobre consignados. A entidade disse que não houve pedido. Todo mundo sabe que a Gleisi foi lá e pediu para os banqueiros, olha para quem que o PT está pedindo ajuda, justamente o grupo que está mais ganhando dinheiro no governo deles. Pediu para os banqueiros, ô banqueiros, me ajudem aí, pelo amor de Deus, cara, o Nicolas acabou com o governo de novo. Aí vai, solta aí alguns videozinhos, acho que o Lindbergh soltou um que ninguém assistiu, o Boulos deve ter soltado um que ninguém assistiu, a Erika Hilton não soltou nenhum, achei isso até interessante. Aliás, ela soltou, mas ninguém assistiu também, porque ficou comprovado. É o Lula e o PT que está roubando os velhinhos. O irmão do Lula está envolvido. A situação explodiu durante o governo do Lula. O PT derrubou a medida provisória 871 do Bolsonaro para criar novas camadas de proteção. Aí agora... isso que é ótimo, mas... saiu agora isso aqui, ó. Governo Lula decide não rebater vídeo de Nicolas sobre fraude no INSS. Por quê? Porque sabe que vai perder. Foi talvez uma das primeiras decisões... bem pensadas desse governo. Cara, pra que vocês vão brigar com o caboclo, sendo que vocês sabem que só vão perder? De acordo com o jornal O Globo, medida busca evitar acusações de formação de um novo gabinete do ódio. A gente já sabe que o gabinete do ódio existe. Quem está à frente dele antes era o Paulo Pimenta, hoje é o Sidônio. Mas olha a matéria. A Secretaria de Comunicação da Presidência, o Sidônio, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, sob a direção de Sidônio Palmeira, decidiu não responder diretamente a vídeo de Nicolas Ferreira sobre as fraudes do INSS. De acordo com o jornal o Globo, a decisão foi discutida em conversas reservadas, evitando acusações de formar um novo gabinete do ódio. Esse termo foi cunhado no governo Jair Bolsonaro para descrever a equipe de assessores presidenciais, incluindo Carlos Bolsonaro, acusados de atacar adversários políticos. Coitado do Sidônio, gente, assim... Ao invés de confrontar o vídeo diretamente, Secom está focado em informar os aposentados sobre a recuperação de valores desviados pelo INSS. E como que vai ser feita essa recuperação de valores? Primeiro, falaram que ia usar o dinheiro da União, ou seja, o nosso dinheiro, usar dinheiro de pagador de impostos para cobrir um roubo. E depois falaram que vão usar dinheiro dos Correios que já está em insolvência, muitas cidades já estão em greve, não estão entregando correio, um rombo de 2,6 bilhões agora nesse ano. E aí eles decidem que vão tirar dinheiro de uma estatal falindo para pagar o roubo. Então o roubo, além de ter roubado os velhinhos, vai estar ajudando a falir completamente os Correios. Eu fico impressionado, cara. Assim, esse governo é o governo mais impressionante que eu já vi. E eles não vão atacar o Nicolas, porque se o Nicolas rebate, aí eles estão com medo. Gente, um governo com milhares de pessoas, não conseguem bater de frente
com um deputado federal de 20 e poucos anos. Pra você ver, não é só a questão, obviamente, tem o mérito do Nicolas, mas é a questão da incompetência desse governo, né? Foram pegos com a mão na botija, estavam roubando os velhinhos e hoje o Brasil sabe. A próxima pesquisa vai mostrar que uma rejeição do Lula aumentou porque ele estava roubando velhinhos, aposentados. O irmão do Lula, que inclusive o Lula blindou, tá? O Lula blindou, o Lula não deixou que o sindicato do irmão dele fosse investigado. Está impedindo, a Gleisi Hoffmann, essa aqui mesmo, ó. Essa aqui que foi lá nos banqueiros pedir ajuda, ela está trabalhando para impedir uma comissão de investigação parlamentar para entender como que se deu esse roubo dos velhinhos. Já temos várias assinaturas, 200 assinaturas, e quem que está trabalhando para impedir? Quem que é a principal pessoa trabalhando para impedir isso daí? Tá ela aqui, ó, a nossa queridíssima Gleisi Hoffmann, que estava envolvida, teve o nome envolvido com o roubo de velhinhos e aposentados também lá em 2016, 2015. Só não foi presa porque o Renan Calheiros foi lá e interferiu em defesa dela no STF. Rapaz, que situação complicada, hein? Agora, se você quer melhorar o seu Instagram, alcançar mais pessoas, se tornar uma autoridade digital, usando as ferramentas que eu usei e me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar. Você vai aumentar sua alcance, visualização, likes, sem falar que se você vende algum produto ou serviço, você pode aumentar isso vertiginosamente. Então eu criei um guia que é um passo a passo de tudo que você precisa saber. O link está na descrição, clica lá e vou deixar fixado no primeiro comentário também. Só clica e dá uma olhada. Um abraço. É ilegal e mais, é absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, ele desrespeitou a Câmara dos Deputados e mandou seguir a ação do golpe normalmente até uma decisão do STF. Ele desrespeitou frontalmente a decisão da Câmara de suspender a ação penal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que o STF reagiu depois que a Câmara decidiu suspender a ação do golpe. Em segundo lugar, eu vou te mostrar como que o Moraes desrespeitou o Congresso. E em terceiro lugar, eu vou te explicar o que o Congresso pode fazer para se impor perante o Supremo Tribunal Federal. Bora lá então para o primeiro ponto. Como que o STF reagiu depois que a Câmara suspendeu a ação do golpe contra o Bolsonaro? Bom, primeiro, Barroso determinou que Zanin, que é presidente da primeira turma, analisasse a decisão da Câmara de suspender o processo, como vocês veem aí nessa manchete do jornal O Globo. Vou ler aqui para vocês. Barroso determina que Zanin analise decisão da Câmara de suspender processo contra Ramagem, Bolsonaro e outros réus. Só que tem um grandíssimo problema nisso, que é o seguinte: o regimento interno do STF, ele prevê que quando o Congresso suspende uma ação penal contra o parlamentar, quem decide sobre a suspensão do processo é o plenário do Supremo, não a turma. Só que o Barroso saiu pela tangente e mandou o caso para o Zanin decidir. Isso por conta daquela emenda regimental do Supremo que transferiu para as turmas a competência para processar e julgar deputados e senadores. Essa foi a alegação, foi o argumento dele. Ou seja, como agora as ações penais são julgadas nas turmas e não mais no plenário, Barroso mandou para o Zanin, presidente da primeira turma, decidir. O Enio Viterbo, ele explicou no X o grandíssimo problema disso. Dá uma olhadinha aqui comigo, aí ó. Olha aqui, no meu entendimento, a competência para julgamento sobre o caso, considerando o artigo 239, parágrafo 2º do Regimento Interno do STF, não é das turmas, é do plenário do STF. O texto do parágrafo é claro, olha ali, ele jogou aí, ó. Na hipótese de a Câmara dos Deputados ou do Senado Federal comunicar ao tribunal que, por iniciativa da sua mesa, resolveu sustar o processo, o plenário, está expresso aqui no texto, o plenário decidirá sobre a suspensão sobre a suspensão do processo. Gente, aqui está claríssimo como água, cristalino. O regimento interno do STF, ele fala de julgamento pelo plenário e não pelas turmas. Essa decisão do Barroso é uma interpretação criativa dele, pessoal, a respeito do regimento. Não é o que o regimento literalmente, expressamente prevê. Ele está atropelando o regimento. E, obviamente, eles estão fazendo isso porque eles querem mandar para a primeira turma. Por que isso, Deltan? Porque lá na primeira turma o controle e o domínio do Moraes é praticamente absoluto. E o André Mendonça, que é da segunda turma, ele tem tido posturas recentemente muito firmes de confrontar o erro e o abuso. Então, no plenário, Moraes ia ter menos controle.
e até ali o André Mendonça. Mas na primeira turma ele é rei, ele é imperador. Mas isso ainda não é o pior. Indo para o segundo ponto, olha o desrespeito de Moraes com o Congresso. Olha aqui esse print da decisão que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Olha o que está falando, ó. Na própria decisão, a ação penal 2668, que é a ação penal do golpe contra o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Como assim, ministro Moraes? Como assim? Isso aí é inconstitucional, é ilegal, isso aí engorda, tá tudo errado. Tudo errado. A Câmara acabou de mandar suspender o processo por 315 votos contra 143, uma maioria expressiva da Câmara, como manda a Constituição, que dá esse poder para a Câmara. Ou seja, é uma decisão soberana da Câmara dos Deputados, está suspenso, ponto final. E aí você vem dizer que o processo continua até o STF decidir? O processo tem que ficar parado, já está suspenso. Isso aqui não é um mero dissídio do Alexandre de Moraes com o exercício das funções, não. Isso aqui, gente, é praticar uma ilegalidade. Mais uma, né? Mais uma. Porque o Moraes aqui está respeitando frontalmente uma decisão soberana de outro poder. Isso aqui era caso de uma reação forte do Congresso se impondo, e eu já vou te explicar como. Você está conseguindo entender melhor o que está acontecendo com essa explicação que eu estou te dando? Se sim, curte o vídeo para mais pessoas receberem esse conteúdo e vamos para o terceiro ponto. Como que o Congresso pode fazer para ele se impor? Como que ele pode fazer para ele se colocar aí diante do Moraes, do STF e fazer valer a sua vontade, que é o que a Constituição manda? Se o STF realmente mandar a ação seguir, ignorando a decisão da Câmara, o Congresso tem vários remédios para aplicar sobre essa doença, sobre esse problema. Ele tem instrumentos para retaliar esse ataque. Primeiro, a Câmara ela pode pautar a anistia aos réus do 8 de janeiro. Seria a forma de retaliação mais direta, mais imediata e contrária aos interesses imediatos aí do Supremo. Em segundo lugar, a Câmara também pode tocar todos os projetos de lei que limitam os poderes dos ministros do Supremo, como a PEC das decisões monocráticas, que, aliás, está parada lá na Câmara até hoje, depois de ter sido aprovada no Senado. E, por último, é claro, o Congresso tem o maior de todos os poderes, que é o poder do impeachment. Era só avançar os pedidos que estão na gaveta do Alcolumbre. Ah, e se o Alcolumbre não vai se mexer porque a afronta foi a Câmara, o Mota, é só o Mota desengavetar a CPI de abuso de autoridade, que já coletou assinaturas suficientes para entrar em campo. Agora o tempo vai dizer se eles vão ter sangue de barata para ficar assistindo o Moraes e o STF pisar em cima da cabeça deles impunemente, porque não é mais um pisão no pé simplesmente, é um pisão na cabeça, violando as prerrogativas, as competências do Congresso, ou se, pelo contrário, eles na Câmara vão finalmente reagir. E reagir não é defender as prerrogativas do Congresso, é defender o povo, porque o povo está representado no Congresso por meio dos seus parlamentares. E agora eu quero ver a tua opinião. Você acha que o Congresso ele vai aceitar o desrespeito do Moraes, do STF, vai colocar o rabo no meio das pernas, vai abaixar a sua cabeça? Ou eles vão erguer a cabeça, vão enfrentar e vão retaliar? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal. Essa é uma forma de você estar divulgando, erguendo a voz junto com a gente, da sua, da minha, da nossa indignação. Clica no sininho para você não perder análises como essa e você é convidado a se tornar um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos, além de ser uma forma muito gentil de você estar apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado e um grande abraço.